gente vai estar continuando a série de mensagens sobre ativação. Que tremendo, irmãos, que série tremenda. Quando o Jeff me convidou para pregar, eu pensei, meu Deus do céu, já estava mais do que na hora. A gente tem tanto potencial, a gente tem tanto poder como filhos e filhas de Deus, que está na hora. A terra clama para que a gente se manifeste. Então, abra comigo lá em Romanos 7, versículo 1 diz assim: Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, aqui no versículo 4, ele está falando que nós já morremos junto com Cristo. Outro texto que dá base nisso é lá em Gálatas também. 2, do versículo 20 ao 21, diz que nós já fomos crucificados com Cristo. E o versículo 4 está dizendo que agora, que nascemos de novo, nós frutificamos para Deus. Versículo 5. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Então, antes de aceitarmos Jesus, os nossos frutos, tudo o que fazemos na carne, inclusive hoje, tudo o que fazemos no esforço, na carne, fora, sem ser guiado pelo Espírito Santo, acaba em morte. Os nossos frutos acabam em morte. Mas hoje, porque somos guiados pelo Espírito, nós temos vida dentro de nós. Nós geramos vida. Nossos frutos são de vida. Amém? Versículo 6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova administração do Espírito, e não conforme a velha lei, a velha forma da lei escrita. Então, mais uma vez, hoje nós morremos para a lei. Já morremos para a lei e somos guiados pelo Espírito. Então, nós precisamos primeiro lembrar 3 coisas quando nós lemos essa passagem. A primeira, aliás, precisamos lembrar de uma coisa dividida em 3, que nós somos divididos em 3 partes. Nós somos corpo, alma e espírito. Todo o nosso ser é corpo, alma e espírito. Qual dessas 3 partes nasce de novo quando nós aceitamos Jesus? O espírito, porque a nossa alma, ela tem que ser transformada diariamente, constantemente. Então, ela não nasce de novo. E o nosso corpo, ele não vai ter salvação. Quando acabar aqui o planeta Terra, a gente vai morrer mesmo, e a gente vai ganhar um novo corpo. Mas o nosso espírito, meus queridos, quando aceitamos Jesus, ele se junta com o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nós adoramos aqui, que nós exaltamos, ele vive dentro de nós, junto com o nosso Espírito. Agora são apenas um. Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente não vai mais para o inferno. Nós somos salvos, nós não perdemos a salvação do Espírito, porque agora o nosso Espírito não tem mais condenação, ele é perfeito, ele é limpo, ele é puro. Amém? Mas junto com o novo Espírito, nós temos também uma nova natureza. Nós vemos ali no versículo 5 que a nossa antiga natureza, a natureza pecaminosa, fazia com que nós dessemos frutos para a morte. Mas com o novo Espírito, nós temos uma nova natureza. Presta atenção, quando a gente nasce da carne, com o corpo mesmo, aqui humaninhos como somos, a gente já nasce pecadores e já nascemos com a natureza corruptiva. Romanos 5,12, se eu não me engano, fala isso, que Adão pecou e por isso todos nós já somos pecadores, por isso todos nós já pecamos. Então, todos nascemos no pecado. Mas se a Bíblia fala que a gente nasceu de novo, então existe uma nova natureza também, uma natureza divina, uma natureza santa, uma natureza pura. E assim como era natural, era normal para nós pecarmos,
normal para a gente. Dessa mesma forma, deveria ser natural agirmos através do Espírito. Deveria ser natural você ver alguém com dor de cabeça e ter vontade de orar por aquela vida. Deveria ser natural você querer ganhar vidas para Jesus, você querer que outras pessoas vivam o que você vive com Jesus. Isso deveria ser natural. Mas se você não está vivendo isso naturalmente, não quer dizer que você não é salvo. Muito provavelmente é porque você ainda não ativou a sua natureza divina. Acontece que a natureza divina, ela precisa ser ativada. Ela é uma possibilidade, certo? Ela está disponível para nós que nascemos de novo. O que eu vejo hoje dentro das igrejas, os filhos e filhas de Deus, é que eles estão se esforçando demais, muito esforço, para dar frutos para Deus. E, de certa forma, a gente aprende isso, que a gente precisa amar o próximo. Eu preciso multiplicar o GC, eu preciso amar o próximo, eu preciso ganhar almas para Jesus, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me envolver mais com algum departamento, eu preciso orar mais, jejuar mais. E a gente se esforça para isso, é isso que eu tenho visto. E é errado a gente querer ser essa pessoa? É errado a gente querer fazer essas coisas? É ou não é? Não é errado, irmãos. É necessário que a gente seja assim. É necessário que a gente faça essas coisas, mas isso deveria ser natural e não por esforço. Deus não espera que você alcance tudo o que Ele te pediu para você ser através da carne, através do seu esforço, através do seu cansaço. Não é isso que Ele espera. Na maioria das vezes, os cristãos dentro da igreja, 99%, gente, para não dizer todo mundo, eu vou colocar 99%, estão cansados dentro da igreja. Deveriam estar descansados, deveriam estar apaixonados por Jesus, deveriam ter uma vida mais leve, mas estão cansados dentro das igrejas. De repente não quer mais vir no culto, o GC perdeu a graça, vida com Deus não faz mais sentido, de repente as coisas do mundo começam a te atrair de novo, começam a fazer mais sentido do que você aprendeu dentro da igreja, e isso é muito perigoso. Se vocês abram comigo lá em Gálatas 5:22. Essa vontade de estar na presença de Deus, irmãos, o que Deus quer de você não é que você se esforce para estar junto dEle, não é que você se esforce para amar Ele. Ele quer que isso seja algo natural. É por isso, inclusive, que temos o livre-arbítrio. Porque Deus não quer ter um relacionamento com robôs, Ele quer que você escolha Ele, naturalmente. Amém? Gálatas 5:22 diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Está vendo que é diferente viver pelo Espírito e ser guiado pelo Espírito? Porque nós vivemos pelo Espírito hoje. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós e é por causa dele que vivemos. Mas ser guiado pelo Espírito é outra coisa. Então agora você já tem esse novo Espírito. Mas me diz aqui, o que diz a palavra de Deus no versículo 22? De quem é o fruto? De quem são esses frutos? Do Espírito. Mas a gente continua tentando gerar esses frutos na carne. Os frutos não são nossos, irmãos. Não é você que vai conseguir amar o próximo. Não é você que vai conseguir, que vai se apaixonar por vidas. Não é você, é o Espírito que é apaixonado por vidas. É o Espírito que ama o próximo. É o Espírito que quer fazer algo nessa sociedade, como a Gabriela ativou hoje em nós. É o Espírito em nós que quer fazer isso. Porque na carne não existe nada de bom. Então, os frutos são do Espírito. Se você já tem esse Espírito novo, por que às vezes é tão difícil a gente amar o próximo, a gente se doar, muitas vezes a gente está cansado de doar o nosso tempo para as coisas da igreja? Por que às vezes é difícil a gente vir num evento, a gente se envolver em outros departamentos?
Por que isso é difícil se devia ser natural? Por que quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que nos ensinam é que a gente tem que se esforçar para crescer, para fazer essas coisas? Por que nos ensinam isso se era para ser natural? Porque o esforço, queridos, não está em gerar o fruto. O esforço está em transformar a nossa mente. Porque o fruto não é nosso. Na nossa mente, a nossa mente é a nossa alma. E na mente a gente tem o poder de decisão, o poder de crer. A mente é basicamente, nós somos a alma no caso, né? A nossa essência é a alma. Então na nossa mente, a gente escolhe no que a gente vai crer ou não, do que a gente vai gostar ou não. Por isso que o diabo ataca tanto a sua alma, de diversas formas. De todas as 3 partes, a parte mais atacada nossa, do nosso ser, é a nossa alma. Por quê? Porque se ele atacar a sua alma, ele sabe que ele vai poder interferir no que você vai crer ou não vai crer. Ele vai conseguir colocar limitações na sua vida. Olha que interessante, e olha que complicado isso. A nossa mente, ela é dividida em 5% razão. Então, só 5% da sua mente pensa, decide, raciocina as coisas. E 95% da nossa mente é o inconsciente. 95%. No inconsciente é onde ficam os traumas, é onde ficam as fobias, é onde fica... Sabe, eu, por exemplo, eu não consigo comer mousse de maracujá de jeito nenhum. Porque uma vez eu comi e não me fez muito bem. E eu não consigo nunca mais comer. Se eu sinto o cheiro, eu já não quero mais. Por quê? Meu inconsciente criou uma barreira para mousse de maracujá na minha vida. Vocês estão entendendo? Estou dando um exemplo bem simples aqui. E é isso que o diabo faz. Porque se a gente fosse 50-50, 50% razão, 50% inconsciente, nós ainda teríamos um maior poder de decidir se aquilo vai nos atingir ou não. A gente ainda teria um poder de pensar, não, isso aqui não vai me atingir, não vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha perspectiva das coisas, mas não. Então, é muito importante que a gente transforme a nossa mente diariamente, para que a gente possa crer no que Deus tem para as nossas vidas. Abram comigo em 2 Pedro 1:4. Acharam? Amém? 2 Pedro 1:4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas sejam participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, você que achou que eu estava inventando que existe uma natureza divina, foi daqui que eu percebi que existe. De 2 Pedro, porque nós podemos participar dessa natureza divina. E é através das promessas de Deus, como Pedro falou, que nós conseguimos ativar essa natureza em nós. Presta atenção, a nossa alma ela está condicionada à nossa antiga natureza, corruptiva. E hoje precisamos condicionar ela à nossa nova natureza, a natureza espiritual. Mas para isso precisamos ativar essa natureza. E como nós ativamos? Através das promessas de Deus para a nossa vida. E promessas, gente, não é só o que ele fala assim, ó, eu prometo. Tudo que Deus fala, porque Deus não mente, então Deus só fala verdades, então tudo que ele fala, e ainda não aconteceu, mas ele diz que vai acontecer, é uma promessa. A palavra de Deus basicamente inteira são promessas para nós. Amém? Então, do que adianta Deus colocar disponível para nós várias e várias promessas que temos, se a gente não crê nelas? Do que adianta Deus disponibilizar as promessas se a gente não vive elas? Para que a gente tenha uma nova natureza, a gente precisa crer nas promessas. Então, pensa comigo, digamos que agora, nesse exato momento, ou hoje mais cedo no GC, Deus falou com você, e falou assim, filho, filha, segunda-feira, tal horário, você vai em tal concessionária, e eu vou ter um carro preparado para você. Você chega lá, só pegar o carro é seu, não vai pagar nada, não vai fazer nada. Alguém recebe? Digamos que Deus falou isso para você, tá? Beleza. Ele prometeu. E daí ele vai lá no dono da concessionária, que é cristão também, em nome de Jesus, e fala assim, olha, filho, vai vir fulano aqui
segunda-feira, tal horário, separa tal carro para ele, dá para ele, beleza. O dono da concessionária vai lá, faz tudo o que Deus mandou e te espera chegar. Mas porque você não renovou sua mente, porque você não se autoanalisou, não entendeu quais eram as suas mágoas, as suas limitações, não entendeu o que você precisava renovar, de fato, você não creu. Porque crer está na nossa mente. E precisamos renovar a mente para crer. Então, digamos que você não creu. O diabo colocou um monte de mentira na sua cabeça, ou já eram mágoas antigas, ou você pensa, é muita coisa para mim. Às vezes você até fica mal, porque parece que você está se achando que Deus falou isso para você, e você não vai na concessionária. E você não ganha o carro. Mas o carro estava lá, estava preparado para você. Muitas pessoas acham que as promessas de Deus elas só se cumprem quando acontece o que Ele tinha prometido. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Tem gente que acha, e eu era uma dessas pessoas, eu pensava assim, olha Deus, eu não sei como é que Tu vai fazer isso aí, tudo que Tu prometeu para a minha vida, eu não sei como é que Tu vai me usar, eu não sei, eu nem acredito nisso, mas se Tu diz que vai fazer, então vai fazer. Eu pensava isso, eu nunca, de fato, acreditei no meu potencial, em todas as palavras que Deus tinha me dado. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Se hoje eu estou aqui em cima, pregando, podendo trazer uma palavra para vocês, cumprindo o início do meu chamado, é porque eu comecei a crer no que Deus tinha para a minha vida. Porque nada tinha acontecido, porque não adianta Deus prometer se você não crer. Ele não vai fazer a força, Ele não vai impor a vontade dEle sobre a sua vida. Se você não crer, não vai acontecer. Deus deixou de cumprir o que Ele falou? O que Ele prometeu? Que Ele ia te dar um carro. Ele te deu um carro, foi você que não foi buscar. Então, nós precisamos crer. Vocês estão entendendo como é importante a gente renovar a nossa mente? E eu quero trazer aqui alguns pontos para vocês entenderem de como a nossa mente é atacada. Basicamente, tudo que acontece no seu dia ataca a sua mente. Por isso que a gente tem que estar ligado, por isso que a Bíblia fala para a gente vigiar. Porque, às vezes, aquela música que você está escutando não está te fazendo bem, está trazendo pensamentos impuros, está trazendo raiva, está trazendo tristeza. Aquela música ali não está trazendo nada que edifica a sua vida, muito pelo contrário. Então, talvez você devesse parar de ouvir aquela música. Aquele filme que você está assistindo, aquela série que você está assistindo, o livro que você está lendo. Eu conheço testemunho de pessoas que, por causa de livros que elas liam, elas entraram em depressão, elas não queriam mais viver, por causa de um livro. Teve que haver um processo de libertação da mente da pessoa. Então, a gente tem que estar ligado, a gente acha que está sabendo das coisas, mas qualquer coisinha, o que você assiste na TV, os ambientes que você frequenta, por isso que é tão bom a gente estar aqui em família, em corpo, porque os ambientes que você frequenta também vão atingir a sua alma, se você não estiver ligado. A gente tem que estar ligado também. Então, é muito importante. A natureza divina, ela não é imposta, ela está disponível para que a gente viva essa natureza. Vocês estão entendendo até aqui? Porque se você não crê em Deus, se você não crê no que Deus fala, se você não crê que você pode fazer muito mais do que Jesus fez, gente, isso está na palavra, que a gente ia fazer mais do que Ele fez. Se você não crê nisso, você nunca vai viver isso. Por que Jesus foi quem Ele foi? Ele nasceu como homem. Jesus nasceu como homem, Jesus era carne e osso, Ele tinha alma também. Mas por que Ele foi quem Ele foi? Porque Ele cria no chamado dEle. Ele creu nas palavras que recebeu. E aquilo era a base para a vida dEle. Aquilo era a base para a vida dEle. Por isso que ele vivia na natureza divina e não na natureza da carne. Fala para o irmão que está do seu lado. Para que você ative sua nova natureza, você precisa crer. Gente, eu sei que a maioria de vocês aqui hoje, eu sei disso, porque eu também sou supervisora, tenho líderes, tenho pessoas acima de mim, convivo com muita gente aqui. Eu sei que a maioria de vocês está cansado de tentar fazer o GC crescer, de tentar ganhar a sua família. Você está cansado de orar por vidas e não ver resultado. Você está cansado de estar aqui no sábado, porque o seu coração já nem está mais aqui.
Eu sei que a maioria de vocês estão cansados de tentar ter um bom testemunho. Meu Deus, quantas vezes eu me peguei na escola, no tempo do ensino médio agora, ou até mesmo na faculdade, e as pessoas faziam uma piadinha suja, um negocinho sujo, e eu me segurava até o último para não rir. Porque eu não podia rir, porque eu sou crente. E daí, eu tenho que dar um bom testemunho, né? Daí a pessoa faz uma piadinha suja, e vira a cara assim, né? Mas eu estou achando ridícula essa piada aí. Se eu tivesse no espírito, eu realmente teria achado ridícula aquela piada. Mas eu não estava, eu estava vivendo pela carne. Então eu tinha que me esforçar para dar um bom testemunho. E como é chato, gente, se esforçar para dar bom testemunho. Como é chato, tu tá num ambiente com a tua família, com os teus amigos, e tu tem que se forçar a ser o oposto deles. Às vezes a gente fica julgando os outros que estão no mundo, que vocês estão errados, eu estou certo. E no fundo, lá no coração, você queria estar que nem eles. Porque você não está vivendo no espírito, você está vivendo na carne. Porque todos esses frutos, queridos, Deus não te pediu para gerar por esforço. Deus nunca quis que a gente amasse o próximo por esforço. Deus nunca quis que a gente virasse líder de GC por esforço. Inclusive, muitos, hoje, olha como funciona a nossa mente ataque do inimigo. Muitos hoje não querem virar líder, não querem se aprofundar aqui na igreja, criar vínculos aqui, porque acham que não são bons o suficientes. Porque acham que não são capazes, porque tem ainda muito erro para corrigir, porque tem ainda muita coisa errada para mudar na sua vida. Meu querido, não depende, nunca dependeu e nunca vai depender do que você pode gerar na sua força. Depende completamente do que Jesus fez na cruz por nós e de Deus te capacitar. A gente já ouviu quantas vezes, a Gabriela falou agora há pouco também, de que nós precisamos ter o coração disposto. Só. Seu coração tem que estar disposto. Para isso, você precisa crer. Eu vou usar meu exemplo aqui de novo, porque acredito que a maioria de vocês me conhecem, nem todos me conhecem há muito tempo, mas quem me conhece há muito tempo vai saber que eu realmente não acreditava em mim, queridos. E tem um processo muito longo ainda para acreditar completamente. Tem áreas na minha vida que eu ainda tenho um pezinho atrás, que minha alma está sendo transformada diariamente. Mas quando eu entendi que chegou o momento de Deus na minha vida, agora nesse último curso que eu fiz, né? Eu vou ficar mais aqui para esse lado, que as pessoas aqui ficam me vendo pela metade. Então, quando eu fiz esse último curso agora, lá em New Jersey, eu realmente entendi a minha identidade de uma vez por todas, a base, pelo menos, né? Tenho que crescer muito ainda. Eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou fazer o que tu quer, então. Eu acredito que eu posso através de ti. Eu acredito que eu consigo através da cruz, através do teu espírito, através do teu esforço, eu consigo. Porque se depender de mim, queridos, eu não consigo nada na minha vida. Nada, nada. Se depender de mim, eu não consigo nada. Daí você talvez esteja pensando, Sara, de fato, faz muito tempo que eu não frutifico para Deus. Faz muito tempo que eu estou cansado e às vezes até vem na minha cabeça que eu não sou bom o suficiente, que Deus deve estar decepcionado, que Deus deve estar brabo. Vou fazer uma pergunta, não nesse exato momento, mas quem alguma vez já passou na sua cabeça que Deus estava decepcionado ou brabo com você? Por causa de algo que você fez? Eu, várias vezes, a vida inteira. Basicamente, eu já cheguei a pensar que a minha existência era um erro, né? Fala, Deus, desculpa porque eu nasci, cara, foi mal. Era nesse nível, já cheguei nesse nível. Mas, queridos, não é à toa que o Senhor trouxe essa série de mensagens para nós, para que a gente seja ativados de uma vez por todas, da forma que deveríamos ser ativados quando aceitamos Jesus, da forma que a gente deveria ser ativado assim que a gente nasce de novo. Lá no curso que eu fiz, um professor uma vez falou assim, que normalmente quando alguém entra na igreja, lá era um curso para líderes, né, para liderança do mundo todo. E quando alguém entra na igreja, a primeira coisa que a gente para ver é o que a pessoa sabe fazer. Ah, ela sabe cantar. Ah, ela sabe dançar. Ah, ela gosta de criança.
A primeira coisa que a gente para pensar é, putz, essa pessoa tem talento para isso. Músico principalmente, irmão, porque o que tem de dificuldade para achar músico para as igrejas, músico comprometido, né? Com Cristo mesmo, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é isso, o que ela sabe fazer, como é que ela pode se envolver, o que ela vai fazer agora. E a gente começa a colocar na cabeça da pessoa, não, porque tu tem que se envolver, porque tu tem um talento, não vai enterrar talento, tu aceitou Jesus agora, não vai enterrar teu talento. Quantas vezes eu falei isso para as pessoas, né? Me sentindo um pouco envergonhada agora. Não enterra teu talento e tal. Sendo que a primeira coisa que a gente deveria estar preocupado é que elas entendessem a identidade delas. Sabe por quê? Porque quando você crê e quando você entende, eu tenho o talento de cantar, por exemplo. Digamos que eu acabei de chegar na igreja. Em vez de me colocarem para cantar, para participar de EC e logo cantar, não. Eles fazem assim, Sara, Jesus te ama, tal, sua identidade, Ele tem promessas para a sua vida. E eu creio, automaticamente eu vou falar, quando que eu posso começar a cantar no louvor? Eu queria tanto servir a minha igreja, eu queria tanto servir meus irmãos, eu queria tanto trazer o meu talento para Deus, porque eu já usei tanto ele no mundo, agora eu quero usar para Deus. Vocês estão entendendo o que é ser natural? Essa natureza divina? Mas, queridos, muitas vezes eu me cobrei por não estar dando fruto para Deus. Muitas vezes eu me cobrei por não ser quem as pessoas queriam que eu fosse. Tem esse peso também, de ser quem as pessoas querem que você seja. De fazer o que o seu líder manda você fazer, porque senão vai ser chamado a atenção, porque senão vai ser visto como rebelde aí do GC, a ovelha negra. Quantas vezes eu escutei aqui sentada, meu pai pregando, minha irmã pregando sobre intimidade com Deus, e eu me sentia a pessoa mais suja do mundo, porque eu não conseguia parar 1 hora na minha semana para orar. E eu falava, eu não presto mesmo. Deus deve estar assim, Deus já deve ter desistido de mim, porque... Quantas vezes a gente não se sente assim, querido? Quando a gente lê sobre os frutos do Espírito, a maioria das vezes, eu acho que eu nunca escutei alguém pregando Gálatas 5:22, falando que os frutos são do Espírito. Geralmente as pessoas falam, o fruto do Espírito é amor. Querido, você tem que amar mais. Fruto do Espírito é paciência. E você aí que não é paciente, tem que ser paciente. Normalmente é assim que eles pregam, mas não é assim que tem que ser, porque o fruto não é meu, é dele. Eu tenho que viver no Espírito. É diferente. Eu tenho que amar, eu tenho que ser paciente, mas através do Espírito. E por muitas vezes, isso me travou. Porque o diabo vai usar isso também. No seu inconsciente, ele vai usar isso também. Ele vai lançar esse dardo também. Ó, você não está dando o fruto que o teu irmão está dando. Você não está fazendo o que o pastor está mandando você fazer. Lembra a pregação de domingo passado sobre mentir? Está mentindo agora. Isso nos trava. Porque a nossa mente humana, a nossa natureza humana pensa, eu sou aquilo que eu faço. Eu recebo aquilo que eu faço por merecer. Essa é a nossa mente humana. Nós precisamos renovar a nossa mente. Porque nós não somos o que a gente faz ou deixa de fazer. Nós somos a identidade que Jesus conquistou para nós na cruz. Nós somos filhos e filhas de Deus e ponto. Se você errar, se você não errar, você é filho e filha de Deus e pronto. Antes de eu subir aqui no altar, eu estava orando. E eu falei, Deus, é tão bom, gente, ter essa consciência hoje. É tão bom. Eu falei assim, Deus, se eu fizer a maior burrada lá em cima, se eu falar um negócio nada a ver, se eu usar uma gíria assim, nada a ver, as pessoas ficam me olhando uma cara tipo, essa que vocês estão me olhando agora? Brincadeira. Se isso acontecer, eu estou em paz, sabe por quê? Porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir o que eu estou dizendo e ainda eu tenho para dizer. E essas pessoas vão ser atingidas. Porque não sou eu que estou falando. Não é a minha razão, o meu raciocínio, a minha capacidade. Eu diria que eu sei falar, irmãos. Só isso. Mas o resto aqui, organizar uma mensagem, pesquisar essas coisas, eu não sou disso. Porque não sou eu. É o Espírito que vive em mim que está falando com você essa noite. E é dessa forma que nós devemos viver todos os dias da nossa vida. Então, meu Deus, eu já estou quase chorando agora, porque a gente vai ler João 15, irmão. Abre em João 15, pelo amor de Deus.
Toda vez que eu leio esse capítulo, os meus olhos se enchem de lágrimas. É só um cisco, se vocês me verem chorar. Não foi nada demais. Infelizmente, eu tenho que passar rápido, eu não vou ler João 15 inteiro. Mas quando eu entendi a graça, irmãos, quando eu entendi isso, a graça de quem eu sou, de quem Deus é em mim, e eu fui ler a Bíblia, né? Porque eu não fazia isso a vida inteira. Daí eu entendi a graça. Daí eu falei assim, caraca, que vontade de ler a Bíblia. Eu me apaixonei pela Bíblia quando eu entendi a graça e fui ler a Bíblia. Sim, irmãos, a gente cresce na igreja e não é perfeito, que coisa maravilhosa, né? É uma coisa que às vezes não dá para entender. Mas, enfim, cara, eu fui ler a Bíblia e daí eu achei João 15. E li João 15. E não entendi nada. Falei, Deus, está tudo errado. Está tudo errado. Porque eu acabei de entender a graça, isso aqui não tem nada a ver com a graça. E João é Novo Testamento, então já é no tempo da graça. E eu fiquei muito encucada. Gente, eu liguei para o meu pai, eu liguei para minha mãe, eu liguei para minha irmã, eu liguei para uma amiga minha lá dos Estados Unidos, de outro lugar. Eu falei lá com os professores lá da escola e ninguém sabia me dizer. Eu fiquei desesperada. Meu Deus, vocês não sabem qual é a agonia de tu ler algo, de tu não entender e tu não ter explicação. Foi uma agonia incrível. E daí, eu fui procurar no YouTube, que é isso que a gente faz, né? Como cozinhar um bolo. Não, brincadeira. Fui procurar no YouTube, quase me dispersei, mas consegui. E achei várias explicações nada a ver, que não fechavam com a graça, até que eu achei uma explicação do Joseph Prince. Alguém já ouviu falar do Joseph Prince? Minha gente, sério, procurem, o cara é top. O cara é top. Meu Deus, Joseph Prince. Achei uma explicação dele. Eu quase chorei, eu estava quase dando glória antes de assistir o vídeo. Meu Deus, Joseph Prince. Estava escrito assim, Joseph Prince, João 15. Eu falei, meu Deus, é para mim. Então, vamos ver o que Deus pensa sobre você que não dá fruto. Versículo 1 diz assim, lê comigo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Daí aqui que eu fiquei encucada. Fiquei, Deus, como assim tu tira? A versão que eu li, que é a King James aqui, é ainda pior. Quer ver o que ele fala aqui? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Atira, ele retira. Tem umas que fala, ele joga fora, ele lança fora, ele corta. Tem várias versões. Uma mais errada que a outra, né? Essa aqui é mais parecida com o original. Fiquei, Deus, como assim? A tua graça fala que a gente não perde a salvação, que o Senhor quer a gente por perto, daí quer dizer que só porque eu não estou dando fruto, o Senhor vai me tirar? O Senhor não me quer mais perto de Ti? Como assim? Gente, olha que negócio incrível. A palavra original do grego, desse tira, e outras versões, corta, retira, enfim. O original do grego é airo. Airo. Repete comigo, bem bonitinho. Airo. Isso, para ficar gravadinho na cabeça de vocês. Mente, entendeu? Ficar gravado na mente. E daí, essa palavra significa, se preparem, significa levantar. Tirar do chão. Retirar do chão. O original significa levantar. Não é tirar da videira, gente. É tirar do estado que você está. Meu Deus, eu vou chorar, sério. Meu Deus. Ele não retira da videira. Ele retira do chão. Pode colocar a imagem para mim, por favor. Eu trouxe a imagem da videira para vocês. Para vocês entenderem mais ou menos como é que é uma videira, né? Então, tem um tronco, apesar de que ela é uma planta trepadeira. Mas ela tem um tronco, que seria, no caso, Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Uma videira, para dar fruto, ela precisa estar suspensa. Olha aqui como é que é. Ela precisa estar nos arames, ela precisa estar em pé. Por quê? Se ela está no chão, ela não tem força suficiente, ela não tem altura o suficiente para o fruto nascer nela. Vocês estão entendendo? Ela precisa estar suspensa. Sozinha, se você não coloca ela em cima de alguma coisa, ela nasce para baixo. Então, meu Deus, glória a Deus. Então, Jesus, ele é a videira. E quando a Bíblia fala que Jesus, ele tira
Ele está falando que Deus tira, ele está falando que Deus levanta para te colocar ali de novo, para que você dê fruto. Ele não te tira da videira, irmão. Ele não está decepcionado com você. Ele não está brabo com você. Ele não está triste com você. A única coisa que o Senhor quer essa noite, meu Deus, como isso fala comigo, irmãos. A única coisa que o Senhor quer essa noite é te levantar. A única coisa que Ele quer é ativar o que já existe em você. O versículo fala, aquele que não dá fruto, Ele levanta. E aquele que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Meu Deus, quando eu entendi isso, quando eu entendi que nada me separa da videira verdadeira. Nada. A pior situação que você possa estar hoje, não te separa de Jesus. Não te separa. Se você está viciado em algo hoje, se você está ainda lutando contra o pecado, se você não consegue mais amar a vida como você amava, se você já não tem mais prazer em estar aqui no culto como você tinha no início, nada disso te separa de Deus. O que Ele quer é te levantar. Olha o versículo 3 comigo. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, no versículo 2, ele fala que aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Lá em Romanos, versículo 5, capítulo 7, versículo 5, a gente leu, isso que dá querer falar rápido. A gente leu que antes nós dávamos frutos para a morte. Então, a gente sempre dá fruto. Olha a diferença, deixa eu trazer essa diferença para vocês. Versículo 4 fala que a gente frutifica para Deus. E o versículo 5 fala que a gente dá fruto. Porque com Deus a gente não gera o fruto, a gente só frutifica. E na carne a gente tem que dar o fruto é nosso, nós geramos o fruto. Está entendendo a diferença? Então, a gente dava frutos para a morte. Daí o 3 está falando, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ele já te limpou dos seus frutos da morte, querido. Ele já te limpou das suas impurezas, Ele já te limpou daquilo que te impedia de crescer. Agora é só frutificar. Se você estava caído, Ele já te levantou. Agora é só frutificar. Versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quero trazer mais uma questãozinha de tradução aqui. Gente, por isso que é tão importante quando a gente vai estudar a palavra, ler a palavra, ter várias versões. E eu aconselho, mesmo que você não fale inglês, ter a versão em inglês. Coloca lá no Google, taca lá no Google e vê o que fala. Porque a versão em inglês é a mais parecida com a original. Porque eu estou lendo várias versões aqui, estou jogando versão aqui, porque tem uma versão que fica mais parecido, esse texto fica mais parecido, outra fica mais parecido, estão entendendo, né? Acho que vocês entenderam, né? Então, é muito importante. Mas existem versões, como essa aqui, que é a King James, que fala assim, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Traz uma condição. Traz uma ideia de condição. Ó, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Não traz essa ideia? Se permanecerei é um futuro, é contínuo. Tem uma ideia de condição. Mas essa versão que a gente leu está falando assim, ó, estai em mim e eu em vós. Não é condicional. A gente já entendeu que nada separa. Porque na igreja, aqui já foi pregado isso, em vários lugares você já deve ter ouvido, a gente vai crescendo, amém, irmãos? No conhecimento, vai mudando as nossas ideias, mas já foi pregado que permanecer em Jesus é ter vida diária com Deus. Que permanecer em Jesus é se envolver na igreja. Não foi? Não é isso que a gente acredita? Amém? Ou só eu que acreditava nisso? Pode ser, né? Só eu que acreditava nisso. Mas não, permanecer em Jesus, nesse caso aqui de João 15, é simplesmente porque você já está em Jesus.
Porque o seu espírito já é um com o dele. Porque a sua salvação você não perde mais. Então, estando em Jesus, porque nós estamos, nós que nascemos de novo, e ele em nós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto é de quem? Do Espírito, de Jesus. A gente viu aqui a foto, que a videira ela tem um tronco e nós somos os ramos. Quem é que produz o fruto? Na videira, não vamos deixar o negócio gospel agora. Na videira mesmo, na planta, quem produz os frutos? O tronco ou os ramos? Quem produz os frutos? O tronco, porque vem da raiz e surge nos ramos. O ramo não faz esforço nenhum. Ele fica lá paradinho assim. Só na rede lá, porque é uma videira, né? Tem que ficar suspenso. Ele fica lá de boas. E de repente, uma uva. Apareceu aqui uma uva, de repente outra, de repente um cacho. O ramo, ele não produz nada. Ele carrega o fruto. Olha só, que é outra tradução errada aqui, para vocês verem como a gente precisa ter noção. Quando a João 15 está falando dar, ele está usando esse verbo dar fruto, né? Que traz essa ideia de gerar. No original, essa palavra é fero, no grego, que significa carregar. Ou seja, a gente não gera o fruto, a gente só carrega o fruto. É natural, irmãos, vocês têm que entender isso. Se vocês entenderem só uma coisa, que é natural, que se você está cansado porque está fazendo alguma coisa para Deus, é porque está alguma coisa errada. Porque tinha que ser gostoso, natural. Tinha que ser assim, sem pensar muito. Só vai, só acontece. É dessa forma que tem que ser. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, daí aqui que eu bugava mais ainda. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Daí que eu não entendia nada. Primeiro que eu ficava assim, tá, beleza, lá em cima, Jesus tira a gente da videira, é o que eu pensava, né? Daí depois ele pega e manda a gente pro inferno. Só porque eu não produzi fruto. Tipo, sério, Jesus? Chateadíssima quando eu li esse capítulo. Até entender isso. Aqui, como Jesus está usando da metáfora da videira, ele provavelmente estava falando com pessoas que entendiam de videiras, ele está usando uma metáfora. Então ele falou assim, aqueles que não estão em mim, ou seja, quem ainda não aceitou Jesus, quem ainda não nasceu de novo, serão como a vara, como um ramo. Era só uma metáfora que Jesus estava usando. Então, tipo assim, todos nós somos seres humanos, mas eu sou um ser humano conectado em Jesus, e o Rubem, desculpa, Rubem, tu está bem na minha frente, é um ser humano que não está conectado em Jesus. Ele é um ramo, só que é um ramo que não está conectado. Então, ele... Ai, Rubem, não, tu não vai, tá? Mas o Rubem vai para o inferno. Entendeu? Mentira, tá? Ele está conectadíssimo, inclusive. Tá quase criando raiz dentro da própria videira, o Rubem. Mas é disso que Jesus está falando aqui, no versículo 6. Então, não é de você, querido. Ele não vai te tirar, ele não vai te jogar fora até você secar, ficar rindo da tua cara, tipo, hahaha, otário, e jogar você no fogo. Isso não vai acontecer. Jesus não é desse jeito, tá bom? Eu só quero esclarecer, sabe por quê? Porque eu fiquei muito encucada quando eu li isso aqui. Então, eu pensei, por que não esclarecer para os outros, né? Então, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, Deus é glorificado quando nós agimos na nossa natureza divina, quando nós frutificamos para Ele. Mas olha o versículo 7, que interessante. Até agora, Jesus falou assim, se você estiver em mim e eu em vós. Aquele que está em mim e eu nele. Tem todas as versões. Se você estiver em mim e eu em vós. Daí no versículo 7 ele fala assim, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Por que agora não é ele? Por que é a palavra? O que Jesus está querendo dizer aqui? Porque é através da palavra, é através
de crermos nas promessas, é quando a palavra dele está dentro da nossa mente, quando a gente medita dia e noite na palavra do Senhor, a Bíblia fala isso, quando a gente renova nossa mente na palavra dele, que nós podemos viver na nova natureza. Então não é simplesmente Jesus está conectado com você, porque isso ele já está e você continua vivendo na carne. Não estou aqui para julgar ninguém, só estou jogando aqui. Tá? E você continua vivendo na carne, por quê? Não é simplesmente aceitar Jesus, é renovar a nossa mente. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, o que eu falei, se você crê no que eu disse, tudo que você pedir vai ser feito. Por quê? Por que antes não é feito? Porque quando você está vivendo a nova natureza, o seu coração é o coração de Deus. Os seus olhos são os olhos de Deus. A sua mente é a mente de Cristo. Então você não vai pedir nada exagerado, nada egoísta, nada egocêntrico, nada errado, porque os seus desejos são os mesmos que os de Deus. E Deus quer realizar os desejos dele no seu coração. Amém? Amém. Então, meus queridos, para finalizar, o nosso esforço não é ganhar almas. O nosso esforço não é... Meu Deus, presta atenção no que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, todo mundo presta atenção, que é muito importante vocês entenderem isso. O nosso esforço não é ganhar almas, não é orar por enfermos, não é evangelizar, multiplicar o GC, orar mais, jejuar mais. Esse não é o nosso esforço. Então, quer dizer, Sara, que agora não tem mais esforço, então. E o reino, como é que fica? Como é que fica o reino, Rubem? Se não tem mais esforço, como é que fica? Tem esforço, gente. Como eu falei lá no início, o esforço existe, mas o esforço é para transformar a sua mente diariamente. Não pense você que isso é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo aqui já tinha transformado. Se fosse fácil, o que eu estou falando aqui agora para vocês, eu falo assim, essa louca aí, eu já faço tudo isso e ela está falando essas coisas. Mas não, porque não é fácil, é diariamente. Para se analisar. Lembra quando Paulo fala lá na ceia que a gente tem que se autoanalisar? Para se analisar. Por quê? Por que quando o pastor fala de dízimo, isso me machuca? Por quê? Por que isso, que se está na Bíblia, por que isso me machuca? Por que quando a minha fulana específica, aquela pessoa, vai falar, vai pregar, eu não gosto? Por que isso ali está me incomodando? Queridos, isso é problema na alma? Isso é problema na sua mente? E você precisa renovar a sua mente? Vocês estão entendendo? Olha só, o que diz a palavra? Que a gente precisa renovar a nossa mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a gente tem que fazer para viver isso? Renovar a mente. Queridos, o dia que você aprender a se policiar e a entender a importância de cuidar da sua alma, aquilo que já foi machucado, você renova. Aquilo que ainda ninguém machucou, você cuida. Não espera que você seja machucado, que você seja atingido pelo diabo, pelas mentiras, para depois curar. Quando você entender isso, tudo que você se esforça hoje para fazer vai ser natural. E você vai querer fazer muito mais, e vai amar mais, e vai querer mais, e vai arder mais por vidas. Eu vou contar um testemunho breve. Esses dias eu estava conversando com meu noivo, e eu estava falando com ele sobre vida, sobre isso. E eu comecei a chorar, como eu nunca na minha vida chorei por almas. Eu não estava orando, eu só comecei a chorar mesmo, assim. Falei, meu amor, porque tem muita gente lá no mundo, né, amor? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Quem que eu estou trazendo para a igreja? Não sei o que e tal. E comecei a chorar muito, mas o meu sentimento não era de culpa. O meu sentimento não era de tipo, poxa, cara, eu não estou fazendo nada, bicho. Não era esse sentimento como eu tive a vida inteira. O meu sentimento era, essas pessoas precisam viver o que eu vivo. Essas pessoas precisam entender o que eu estou entendendo. Essas pessoas precisam ser felizes como eu tenho sido. Precisam ser abençoadas como eu sou. E Deus, eis-me aqui para isso. Só. E no momento certo, Deus vai colocar a pessoa certa no meu caminho.
Vai falar, filha, é esse aqui que eu quero que tu ganhe. É esse aqui que eu quero que tu fale de mim. No ambiente certo. Não é eu ficar correndo atrás, sabe? Ai, meu Deus, eu não ganhei vida ainda esse ano. Já é outubro, não tem ninguém que eu ganhei. Pelo amor de Deus, vamos para uma praça, quero achar algum desviado. Parece um caça-tesouro. A gente vive um caça-tesouro dentro da igreja. Tem que fazer. Vai. Graças a Deus. Quando eu experimentei isso, eu falei, cara, que gostoso amar vidas. Como é gostoso amar vidas, irmãos. Só por amar. Sem pensar em recompensa, sem pensar em julgamento, sem pensar no reino. Porque, gente, o reino existe. Tudo que a gente entende de reino ainda existe. O que a gente fizer, a gente vai ser recompensado. Mas essa não deve ser a sua motivação. Está entendendo? Como isso tem que ser natural? Essa não deve ser a sua motivação. A sua motivação podia ser crescer, não é para você virar líder, ou supervisor, ou coordenador. A motivação é porque você quer que as almas entendam o que você entende. Como eu quero que esses jovens, que essa igreja, que esse Brasil ame almas, simplesmente por amar. Eu quero que vocês olhem ao redor de vocês. Nem tenta contar quantos lugares vazios tem aí. Eu estou vendo aqui de cima. Por que não tem vidas aqui, irmãos? Por que você não se incomoda mais com isso? Eu já me incomodei muito com isso, de chegar dentro da igreja, ver assim vazio e ficava, poxa. E hoje eu me incomodo de novo, mas depois de um tempo, era normal. Tá vazio, tem pouca gente. Por que a gente não se incomoda mais com isso? Você está feliz com o que as pessoas estão vivendo lá fora? Você não se incomoda porque nem você queria estar aqui. Por isso que você não se incomoda. Porque você queria estar lá. E mais uma vez, eu não estou falando isso para te julgar, para te condenar. Estou falando isso para criar uma consciência em você de que precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa ser ativado na nossa nova natureza, na natureza divina. Amém? Então, queridos, a alma é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Precisamos prestar atenção. Mas as coisas que você ainda não alcançou em Deus, presta atenção aqui nessa frase. As coisas que você ainda não alcançou em Deus, aquela pessoa que você admira, que você queria ser como aquela pessoa, aquilo que você realmente queria amar almas, sabe? Eu quero amar almas. Eu quero fazer as coisas para Deus com prazer. As coisas que você ainda não alcançou são resultado de coisas que você ainda não creu. Ponto. Quer saber por que você não ama almas? Pergunta para Deus o que falta você crer. Quer saber por que você não consegue ganhar a sua família, os seus amigos? Pergunta para Deus o que falta você crer. Por que eu não consigo ter vida com Deus? Começa perguntando para Deus por que falta você crer. Já é um passo para ter vida com Deus. Amém?